Então, a série de mensagens é Escolhido ou Rejeitado. Eu quero trazer algumas verdades acerca da palavra de Deus e algumas coisas que nós possamos aplicar na nossa vida para que nós possamos avançar em Deus, em tudo aquilo que Ele tem preparado para nós. Então eu quero ler 1 Samuel capítulo 7, nós vamos estudar do capítulo 7 ao capítulo 16. E aí nós vamos ver aqui, o capítulo 7 ao versículo 16. E vamos ver algumas coisas do que Deus tem para nossas vidas. Vieram os homens de Quiriate Jearim e levaram a arca do Senhor. E a trouxeram à casa de Abinadab no outeiro. E consagraram a Eleazar seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Versículo 2 diz assim: E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate Jearim tantos dias, que se passaram até 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. Então falou o Senhor a toda a casa de Israel, dizendo: Se é com todo o vosso coração que vos converterdes ao Senhor, tirai dentro de vós deuses estranhos e astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi somente a Ele, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentro de si Baalins e astarotes, e serviram ao Senhor. Disse mais Samuel: Congregai a todo Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. Pai, aqui está a tua palavra. Tua palavra não precisa de complemento, mas da revelação do teu Espírito. Continua falando com a tua igreja nesta noite, em nome de Jesus, nesta manhã. E todo o povo de Deus diz: Amém. Glória a Deus. Senta aí, irmão. Irmãos, para entendermos acerca do texto lido, é preciso que nós entendamos o contexto. Eu quero destacar para você que o DNA espiritual que há em Samuel é um DNA espiritual muito parecido do que o rei Davi da forma do que o rei Davi vai se levantar. Por quê, pastor? Porque o DNA espiritual de Samuel é crescer num ambiente pecaminoso, mas não se contaminar. Irmão, Deus formou Samuel no pior ambiente que existia naquele tempo. Na casa de crente desviado. Deus formou Samuel a ponto de que a Bíblia vai dizer no capítulo 3 de Samuel que a lâmpada de Deus, a lâmpada do templo, ela estava se apagando. Mas antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Deus chamou a Samuel. Por quê? Porque Deus fala com Eli. Deus fala com Eli. Só que Deus chama a atenção de Eli como sacerdote. Por que que Eli não corrige os seus filhos? Por que que Eli ama mais os seus filhos do que ao próprio Deus? E quando Eli vai falar com os seus filhos, uma das coisas que Eli se preocupa é com a fama dos filhos. Porque tem gente que se preocupa mais, não vamos fazer isso para os outros não pensar, do que no temor do Senhor. Então, o problema de Eli foi se preocupar. Em um certo momento, ele falou com os filhos dele. E ele disse: olha, filho, não é boa a fama que eu ouço de vocês. Mas não era isso que Deus estava preocupado. Deus não está preocupado com fama, Deus não está preocupado com popularidade, Deus estava preocupado com atitude. E a Bíblia diz que Deus enviou um profeta para falar com Eli. Escute, Deus não deixou de falar com Eli sem falar com ele. Porque eu falei aqui sexta-feira que Deus é um Deus de oportunidade. E não só uma oportunidade, oportunidades no plural. A Bíblia diz que Eli viu o que os filhos deles faziam. Eli ouviu o que os filhos dele faziam. A Bíblia diz que eram sacerdotes, mas eram filhos de Beliais. É muito forte isso aí. Porque eles desprezavam a oferta do Senhor. Eles pegavam a melhor parte da oferta que era para Deus e tomavam para eles.
eles deitavam com mulheres à porta da congregação. Não tinham temor, mas eram sacerdotes. E aí, irmão, sabe o que acontece? Eles não tinham a questão de olhar para dentro de si como sacerdotes. Não, eles faziam. E Eli, o que Deus chama a atenção de Eli é: você vai permitir que isso aconteça? Porque não é porque é meu filho que eu posso encobrir. O que é que Deus está falando para Eli? Pode ser até sua família, mas você não pode encobrir. Porque pecado é pecado do mesmo jeito. E a sua função é não ser conivente. A gente não pode ser conivente com o pecado de ninguém. Sabe o que a gente tem que fazer, irmão? Quando a gente vê alguém da nossa família pecando, alguém da nossa casa, a gente vai entrar. Por exemplo, na minha família, né, esses dias eu vi muitas coisas, mas eu não vou entrar sem me chamar, sem me perguntar. Eu não vou chegar lá e dizer, não me perguntar nada. Agora, eu não compactuo. E se vier perguntar para mim, eu vou falar. Então, nós que somos pais, temos o dever de falar para os nossos filhos: meu filho, o que você está fazendo é errado. O que você está fazendo é pecado e Deus não está se agradando. Nós não podemos ser coniventes com o pecado de ninguém. Porque a partir do momento que nós somos coniventes, nós estamos pecando tanto quanto. Irmão, por que Deus tirou Eli do trono? Porque Eli não teve coragem de corrigir os seus filhos. E deixa eu abrir um parênteses aqui. Quando eu falo em correção, que eu já falei aqui na Escola Bíblica Dominical, que criança precisa de vara, né? Talvez você possa olhar para o meu tamanho, para a minha estrutura óssea, e achar que eu mato minha filha no cacete. Não é isso não, irmão. Deixa eu falar uma coisa para você. A sandália lá em casa, ela existe, mas é a última opção. É difícil acontecer, mas tem uma vez no ano, de ano em ano, a Bíblia diz que o povo subia, né? De ano em ano a sandália sobe, glória a Jesus. Pastor, por que tem que corrigir? Ô irmão, eu tenho não sei nem por que falar de novo, glória a Jesus, mas vamos lá. Vamos lá. Deixa eu ver se eu acho aqui, glória a Jesus. Pronto. Tem muitos textos, mas bota aí por favor na tela, Provérbios 13, versículo 24. Tem muitos textos que falam de correção. Agora eu queria fazer um favor. Pedir à igreja para ler comigo. Glória a Jesus. Vamos lá? Nessa versão da tela. 3, 2, 1. E aí, irmão? E os direitos humanos? Precisamos corrigir os nossos filhos. Precisamos dizer o que está errado. A Bíblia diz também no livro de Provérbios que a criança entrega a si mesma a vergonha para os pais. Nosso filho, principalmente filho pequeno, 4, 5, 6, 7. Filho, você quer comer isso ou você quer comer aquilo? Não, vai comer isso. Ah, mas eu não gosto disso, não gosto daquilo. Vai comer, filho. Vai comer porque papai e mamãe podem comprar isso. Você vai comer isso. Ainda que você tenha outras opções, mas a criança não tem o direito de escolher. Eu não quero ir com essa sandália, eu vou com aquela. No guarda-roupa. Eu não quero ir com essa roupa, não. Você vai com o que papai disse que você vai. Porque desde pequeno, nossos filhos precisam entender o princípio de obediência. Não é por questão que você vai implicar com a criança. Não. E não vai ter o dia que a criança vai olhar e vai dizer: mamãe, papai, posso ir com esse? Pode, meu filho. Você vai dar amor, seu filho. Mas tem dia que você entende que ele está com birra e está dizendo: não, eu não vou com essa, porque eu não vou com essa. Você vai. Ah, é por causa disso? Então hoje você vai. Irmão, nós temos que disciplinar. Quer que eu fale uma coisa para você? Minha mãe não me criou batendo em mim. Meus primos apanhavam, porque a gente vivia tudo junto, mas eu não apanhava. Agora, ela perguntou que eu tinha muito medo de apanhar, glória a Jesus. Aí ela perguntava, ela era boazinha, porque ela chegava depois, né? Quando a mãe chega na hora, dá o cacete na hora. Mas eu chegava depois, já tinha passado a raiva, glória a Jesus. Aí ela perguntava assim: quer apanhar ou ficar de castigo? Eu falava: ficar de castigo. Era pior. Era melhor apanhar. Porque o castigo perdurava. E quem apanhou já estava brincando.
Então, irmão, a correção existe de várias formas. Ah, pastor, mas meu filho é adolescente, meu filho é jovem. Meu filho, depende de você. Você tem que falar. Meu filho, o que você está fazendo está fora da palavra. Deus não está se agradando. Vai vir as consequências. Agora, o que vai fazer de errado não é com você. Você falou. Você orientou. Você não compactuou. Nós temos o dever de olhar para os nossos e mostrar a verdade. A verdade da palavra de Deus. Aí a Bíblia vai dizer que a arca do Senhor, Samuel cresce nesse ambiente, onde Eli não corrige a sua casa. E a Bíblia diz que Deus falou com, Deus enviou um profeta e falou com Eli. E uma das coisas que desagrada a Deus é a obstinação. O que é a obstinação, pastor? É quando Deus fala com você e você passa por cima daquilo que Deus está falando. Deus falou, Deus avisou. Irmão, quantas vezes Deus precisa avisar? Tem gente, irmão, que assim, não tem um temor, não tem um tremor das consequências das suas atitudes. Porque nós precisamos entender que tudo que a gente está fazendo agora é um plantio. Vai colher lá na frente, irmão. Então, deixa eu falar uma coisa para você. O problema de Eli é achar que eu continuo sendo sacerdote, governando do jeito que eu quero. E eu falei domingo aqui passado, que como é que Deus tem um nome de rei na nossa vida se Ele não pode governar? Deus, Ele quer ser rei da nossa vida governando, mandando em tudo. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Deus falou com Eli, disse: Eli, corrige os seus filhos. Ele não corrigiu. Aí Deus, escute isso, Deus fez algo que para muita gente poderia dizer assim: Deus está quebrando o princípio. Porque quem era o sacerdote? Quem era o sacerdote? Diga Eli. Mas Eli não cumpriu. E quando Eli não cumpre, Deus fala com Samuel. Porque alguém poderia dizer: mas quem é o líder da congregação? Quem é que... Aí uma vez aconteceu uma situação, muito tempo aqui na igreja, muito tempo, no início, a gente aprendendo aqui, né? Uma irmã disse assim: pastor, o senhor foi falar, eu sou a líder do ministério, aí o senhor foi falar e já resolveu a situação. Eu digo: porque antes de resolver a situação, eu falei com você e você não resolveu. Então Deus falou com Eli e Eli não resolveu. E como Eli não resolveu, Deus falou com Samuel. Porque todas as vezes que você como líder não resolve, o pastor tem que resolver. Então, foi mais ou menos isso que Deus fez com Eli. O governo e o domínio estavam na mão de Eli. Agora, interessante que quando Deus chama Samuel, Samuel não sabe que é Deus que está falando com ele. Aí ele vai até Eli: pois não, Eli, boa tarde, boa noite. Não, meu filho, chamei você não, volta a deitar. Na terceira vez, Eli disse: eu sei quem está falando com você. Eli é tão forte o que acontece na vida de Eli, que ele até identifica que é Deus que está falando, mas para os outros, não para ele. E a síndrome de Eli, glória a Jesus, ela está presente nos nossos dias. Deus está falando com todo mundo, mesmo comigo. Irmão, quer que eu fale uma coisa para você? Diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo que aqui está, qualquer palavra que sai desse púlpito, eu tenho para mim. Eu tomo para mim, eu aplico na minha vida. Eu não fico: essa palavra é para fulano, essa palavra é para cicrano. Porque quem é abençoado sou eu. Não é para fulano não, é para cicrano, é para mim. Eli tinha entendimento para entender que era Deus que estava falando com Samuel, mas não tinha entendimento para dizer: meu Deus, por que ele não está falando comigo? Por que Deus está falando agora com um menino? Porque Deus prefere um menino que ouça ele do que um maduro que não escute ele. Aí tem muita gente que não está entendendo que nessa geração Deus está levantando os meninos, porque infelizmente Ele já falou com os Elis, e os Elis não estão entendendo. E não se espante não, porque Deus vai levantar no nosso meio menino. Porque o maduro, ele diz assim: eu já sei fazer. E o menino diz: me ensine. E se tem uma coisa que Deus gosta, é de alguém com um coração ensinável. Eu não sei,
Eu não posso. Espírito Santo, não sei o que, é que vai me acontecer nesse dia, mas me ensine, me mostre, fale comigo. Olha, se eu estiver errado de mim mesmo, me mostre, me coloque do avesso. Um menino que cresceu vendo, a Bíblia diz que enquanto os filhos de Eli estavam deitados à porta da casa, Samuel estava se vestindo diante do Senhor, ou seja, ele viu, ele cresceu nesse ambiente de pecado. Ambiente de milagre não impede ninguém de pecar, e ambiente de pecado não faz ninguém pecar. Nós é que decidimos. Porque eu nasci, porque eu vim de uma casa, pastor, olha, lá era assim, eu via assim, meu pai fazia isso com minha mãe, e minha mãe fazia isso com meu pai, e assim, eu via as traições, as coisas, e eu também traio porque eu vi isso. Não, isso não é justificativa para ninguém, não. Porque quando você quer ser diferente do meio que você cresceu, você é. Samuel é uma prova. Será que o que vem acontecendo nas gerações no meio da tua família, Deus não quer usar você para interromper? Porque nas gerações passadas, as pessoas da sua família eram separadas. No seu casamento você vai enfrentar a mesma dificuldade de ser separado também. Mas em você Deus quer quebrar. Encontrei uma pessoa há muito tempo, não é daqui da igreja não. E um histórico assim, não consegue ser fiel. Não consegue. Ele foi dizer, pastor, meu avô era assim. Meu pai era assim. Eu falei, e é isso que você quer para a sua vida? É isso que você se realiza fazendo? É isso que você quer se espelhar nisso? Não, a partir da sua casa, da sua família, a bênção de Deus quer estar. E a bênção de Deus vai até 1000 gerações. Eu quero falar uma coisa para você nessa manhã. Que Samuel cresceu nesse ambiente de pecado, mas não se contaminou. Daniel cresceu num ambiente de pecado, mas não se contaminou. Nós podemos ver o pecado na nossa frente, mas escolher não nos contaminar. Mas só é possível não se contaminar, não é por palavra não, porque nós não somos abastecidos, não por palavras nossas não, é pela palavra de Deus. Nós não somos abastecidos por aquilo que falamos, ou aquilo que ouvimos, ou aquilo que simplesmente ouvimos de opinião de pessoas. Nós somos edificados na nossa fé pelo nível de palavra que nós trazemos à nossa vida. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Só vai sustentar e impedir você de pecar se você estiver cheio da palavra. Porque, escute, Deus nos aceita de qualquer jeito. Quando Jesus chegou na multiplicação do vinho, para transformar água em vinho, quando Jesus chegou naquele casamento, a Bíblia diz que as talhas estavam vazias. Diga para mim, talhas vazias. E Jesus entrou no casamento com talha vazia? Sim. Mas a partir do momento que colocaram Jesus na direção, disse, vazia, talha não pode ficar. Porque Efésios 5,18 diz, enchei-vos. 2 Reis capítulo 4, ele diz para aquela mulher, enche os vasos de azeite. Deus pode até pegar você vazio, mas Ele quer encher você. A única coisa que vai sustentar você, a única coisa. Se o irmão chega no gabinete, pergunta para ele, como é que está a sua vida espiritual? Ah, pastor, faz 1 ano que eu não leio a Bíblia. Eu já sei que é 1 ano de pecado. Porque ninguém é forte em si. Ninguém. O que é que nos abastece? O alimento. E o nível de seriedade que a gente leva à palavra é o nível de comprometimento com Deus que a gente vai viver. Você não vai conseguir se livrar de um pecado pela sua própria força, nunca. Ah, quando eu quiser eu paro. Ah, quando eu quiser eu não faço mais isso. Quando eu quiser eu não procuro isso. Quando eu quiser eu não faço. Nunca você vai. Nunca. A Bíblia diz que só quem liberta é Jesus. Só quem liberta é Jesus. E como é que Jesus liberta? Quando ele pega a talha vazia, mas enche a talha. E ele fala, enche a talha de quê? De água, água do Espírito. O Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós. Ô irmão, as experiências que nós temos com Deus nos preenchem de tal forma para nós sentirmos nojo. Por que um consegue e outro não consegue? Porque um está cheio. Você olha para o pecado e diz assim, não vale a pena. Porque você está tão cheio da presença. Ô irmão, presença do Espírito Santo de Deus. Você entrar no seu quarto, você orar, você sai de lá, uma bala. Aí vem a opção do pecado na sua frente, você está tão cheio do Espírito Santo, que você olha, você não sente
não é aquele negócio, ai meu Deus, ai Jesus, espera aí, hoje, meu Deus, e agora? Pega ou não pega esse telefone? Olha ou não olha esse negócio? Não, você olha, você tem uma convicção tão forte. Oh Espírito Santo, que coisa boa é a tua presença. Que coisa boa é andar contigo. Que você olha as propostas que vêm do mundo e você rejeita com a palavra. Jesus estava com fome, mas estava cheio do Espírito. O diabo diz, e aí, vai comer? Ele falou, não é desse pão que eu vivo não. Eu vivo de um pão, de um alimento que você não tem. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele estava fraco de fome, mas estava forte no Espírito. 40 dias de jejum. Deixa eu abrir um parênteses. Jesus, me ajude. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Ô irmão, jejum é coisa séria. Nós podemos nos abster. Eu lembro que eu fiz um jejum. E nesse jejum que eu fiz, jejum só existe 2 tipos. Pergunta para mim, qual é? Total ou parcial? Parcial é quando você se abstém de comida e toma água. Água, só água. Parcial, total, água e comida. Se você vai fazer jejum por um longo período de tempo, você não faz o total. Porque a Bíblia diz que Jesus teve fome, não teve sede. Então se Jesus não teve sede, é porque ele estava tomando água. Só que jejum é um propósito. Para mortificar nossa carne. Propósito para que o Espírito Santo de Deus se manifeste na nossa vida. Um propósito para que Deus... se você sente aquela guerra travada, aí você começa a fazer aquele jejum. De Senhor, que o Senhor me revista das armas espirituais. Como é o jejum, pastor? O jejum é você chegar no local que você esteja, você e Deus. Você unge a sua cabeça. Como é que unge? Você lava o seu rosto. Você lava o seu rosto. Né? Espírito Santo, eu inicio, Deus, eu inicio o meu propósito de jejum. E naquele momento você e Deus. Eu não acho um jejum eficaz a pessoa fazer um jejum e ir trabalhar. Eu não acho que é. Porque jejum é estar exclusivo para Deus. Pastor, mas eu trabalho 9 horas da manhã. Você faz jejum de 6 às 8. Porque o que Deus quer é você e Ele. Você entra no seu quarto, canta 3, 4 louvores. Lê uma palavra, dobra o teu joelho por meia hora, 40 minutos, 1 hora. Diz agora, Pai, eu falei tudo que eu tinha para falar, agora o Senhor se revela a mim. E aí você vai começar a ter as experiências. Jejum é propósito. Propósito. Mas deixa eu falar uma coisa para você, não existe jejum. Eu quando fiz esse jejum, que Deus se revelou de uma forma especial a mim, foi um jejum de muitos dias. Mas não era todo dia, ficar sem comer, não. Era um jejum de meia-noite a meio-dia. Eu fiz por muitos dias. Eu me abstive de rede social, mas isso não é jejum. Não existe jejum de Instagram. Não existe jejum de Coca-Cola. Não existe. Não existe jejum de chocolate. Não existe. Não é jejum bíblico, irmão. Agora nós nos abstemos. Você está no período de jejum de 10 dias, você se abstém de rede social, isso vai ser uma bênção para a sua vida, porque a Bíblia diz que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. E às vezes o pecado vem pelos olhos. Você não está nem com a intenção de pecar, mas só pelo que você está vendo, você pecou. E aquilo ali criou uma raiz em você. Deixa eu abrir outro parênteses aqui. Crente não segue todo tipo de gente, não, irmão. Eu fico passado quando eu vejo um crente, glória a Jesus. Ainda bem que eu nunca vi os dessa igreja, eu já vi de outras, mas daqui não. Mas é verdade, eu estou falando sério. Porque eu não vivo fuçando essas coisas. Mas crente, aí compartilha lá, o cara está na maior prostituição. Aí passa de vez em quando aquela tela, né? Aí curtido por fulano. Eu digo, não pode. Irmão, a gente segue aquilo que edifica a nossa fé. Compartilha algo, tem um propósito. Qual é o propósito da rede social na sua vida? Tem que ter um propósito. Eu uso a minha rede social única e exclusivamente para publicar as coisas da igreja. Eu uso a minha rede social para publicar algo que edifique a fé das pessoas. Só. Não é comprei uma meia nova. Não. Porque nós temos que entender que aquilo que não nos edifica não é lícito. Não é que é pecado, é que não é
ele não vai acrescentar em nada na nossa vida. E aí, pessoas que comungam, que falam mal da nossa fé, pessoas que comungam de diversas opiniões, a gente vai lá e segue, curte, não sei o que, tal. Não, irmão. Voltando para o assunto do jejum, não existe esses outros jejuns. O que existe biblicamente é o jejum total ou o jejum parcial. E deixa eu só abrir um parênteses. Quando uma pessoa faz um jejum, uma vez eu encontrei uma pessoa, também não é daqui, estou em jejum há 61 dias. Eu digo, menino, o que tiver de defundo se levanta. Porque o jejum que eu conheço é assim, irmão. A Bíblia diz que Esté passou 3 dias de jejum, a sentença de morte que estava sobre ela, sobre o povo judeu, foi quebrada por causa de um jejum. Claro, Deus, mas estou falando de um propósito que foi feito. 3 dias de jejum. Então, ou esses 60 dias é mentira, ou está sendo feito de forma errada. Porque eu conheço uma irmã, tive a oportunidade de conhecer, ela falou, pastor, eu não era casada na época, eu tive a oportunidade de passar 21 dias trancada dentro de um quarto orando. Foi um propósito que eu fiz com Deus, eu me preparei para fazer isso. Pastor, acredite se você quiser, eu entrava na fila da lotérica depois dos 21 dias. Eu passei essa experiência, eu nunca vou esquecer. Uma mulher que estava possessa por demônios, ninguém orou por ela. Quando eu entrei na fila, ela manifestou na hora. Porque você vai alimentando o Espírito, e o Espírito vai ficando forte dentro de você. E o Espírito Santo de Deus, quando ele está muito presente na nossa vida, irmão, não precisa levantar a mão. Quando você entrar num ambiente de treva, o que não for de Deus vai ter que sair. É por isso que o inimigo trabalha tanto, que as pessoas não sejam cheias. Seja um crente raso, seja um crente que vá só à igreja, que frequente só a igreja, mas não se envolva não. É isso, é a luta maior do diabo contra as nossas vidas, porque ele sabe que se nós nos envolvermos, uma igreja cheia do Espírito Santo é um perigo. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Eu passei na Copa do Mundo, nunca me esqueço disso. Passei na Copa do Mundo num tempo de aeroporto. Eu vi telas paradas, pessoas no mundo inteiro, o mundo parou para celebrar. 11 homens correndo atrás de uma bola. O que é que uma igreja cheia do poder de Deus não pode fazer, irmão? Ezequiel 22:30 diz, eu busquei, Ezequiel, entre esse povo, um homem que se colocasse na brecha e tapasse o muro. Talvez você esteja aqui se achando minoria, mas você, um homem, uma mulher, é muito na mão de Deus. Sabe, Ezequiel, eu não queria destruir essa terra, mas eu não achei ninguém, eu vou destruir a terra. Deus está falando, se tiver um justo no meio de uma casa, Deus vai salvar a tua casa por causa de você. É por isso que nós precisamos nos encher e nos alimentar de tudo que é do Espírito, porque no Espírito a gente tem uma ótica diferente. No Espírito a gente vê esse louvor que estava sendo cantado aqui antes, e a gente vê que isso aqui não é um clima normal, não é uma adoração normal. Deus estava tão presente aqui. Para alguém pode ser, mais um culto, mais um EBD. Não, irmão. É uma oportunidade de Jesus dar um abraço em você, de quebrar cadeia na sua vida, de mudar a sua história, de fazer você ser próspero em todas as áreas da sua vida. Samuel cresceu nesse ambiente, mas ele cresceu. Porque o ambiente que nós estamos vendo não precisa nos contaminar. Nós decidimos a presença de Deus. Sabe o que eu acho interessante no capítulo 3 de Samuel? Que depois que Deus fala com Samuel, depois que Deus mostra o pecado de Eli, é o mesmo DNA, pode ver, Davi tem o mesmo DNA de Samuel, e Saul tem o mesmo DNA de Eli. Pode ver, porque quando Deus mostrou para Samuel o pecado de Eli, ele não quis matar Eli. Quando Deus mostrou para Davi o pecado de Saul, ele disse, ai de mim tocar no ungido do Senhor. Debaixo da liderança que você está, se você crê que Deus é, o mesmo DNA está sobre a sua vida. Por isso que você precisa ser pastoreado por um homem de Deus. Eu não estou falando isso com utopia, eu estou falando isso com a responsabilidade que eu tenho. Porque o mesmo DNA, aí uma vez uma pessoa falou para mim, porque naquele ministério acontece isso e isso, você está recebendo DNA espiritual de lá. Eu não estou falando que é para vir para cá não, vai para um lugar onde você tenha homens que tenham compromisso e fale com Deus face a face. Porque o mesmo DNA espiritual dele você está recebendo para sua casa e sua família.
Bíblia diz que quando Samuel ouve a voz do Senhor, o que é que ele faz? Ele vai abrir a porta do templo. Qual era a função dele? Abrir a porta do templo. Sabe o que é que eu aprendo? Que Samuel não muda a posição porque Deus agora está falando com ele, não está falando com Eli. Samuel não diz, oxê, Deus falou foi comigo, foi com ele não. Deus agora não revela mais a ele, revela agora a mim. Não, a Bíblia diz que era de manhã e ele foi abrir a portinha do templo. Porque entre Deus falar e cumprir existe um tempo. Deus falou que você vai ser rei, aguarda o tempo. Eu estava preparando isso para dizer no EBO, mas eu vou falar aqui agora, eu vou falar na EBO de novo. Eu nunca esqueço que eu fui formado em círculos de orações, em cultos, na casa da minha avó. E eu lembro que eu estudava a palavra, que eu dizia, segunda-feira eu vou para aquele círculo de oração, era poder. E eu estudava, eu guardava uma cor laranja, outra cor verde, outra cor azul. Eu digo, se a irmã me der a oportunidade hoje, Jesus vai arrebentar a boca do balão. Aí eu me preparo, sede, sabe aquela sede de dar uma palavra, dar um versículo? Aí sentava, era assim mesmo os obreiros. Sentava. Glória a Deus. E aí o culto pegando fogo. E uma vez, eu nunca esqueço que a irmã chegou, disse assim, não era dirigente não. Ela chegou e falou assim, prepara aí que não tem, você veio de fora, ela não vai dar oportunidade aos outros, vai dar oportunidade a você. Aí eu já levantei a camisa assim. Aí quando faltava 5 minutos para as 4, que a palavra começava de 4 e 5, aí entra para o presbítero Manuel Juvino. Um senhor de idade bem baixinho, eu digo, pronto, matou o culto, Jesus. Aí a irmã dizia, a irmã que ia pregar, que estava dirigindo o trabalho, disse, olhava, que era assim, não avisava quem ia pregar. Olhava para os obreiros, olhava de um por um, fazia assim, a igreja esperando quem era que ia. E eu já com as 3 palavras, eu digo, é eu, vai ser eu. Aí a Bíblia diz, quando você chegar num lugar desse, senta na última cadeira. Não acha que é você, não. Aí ela dizia, presbítero Manuel Juvino, vai pregar hoje à tarde. E os outros, aí fazia assim pra gente, espere a vez de vocês. Aí Deus me ensinava. Você está aprendendo? Continue aprendendo, vai chegar a hora de você falar. Aí Manuel Juvino começava a pregar. Irmão, abra a Bíblia aí. Livro de Salmo 139. Ele fazia uma leitura de 50 versículos. Dizia, Deus vai ajudar a igreja. Amém, igreja? Aí o povo, amém. E o meu Deus, a mensagem, Jesus. Aí começava, faltava 10 minutos. Aí ele começava, o Espírito Santo vai trabalhar. Aí pegava a irmã estava na frente, pegava o lenço. Jesus já está ali atrás, batizando com o Espírito Santo. Aí o outro estava lá atrás, meu Deus, o homem está pregando nada. Mas já está dizendo, aí quem estava lá atrás levantava e falava em mistério. Falava, não. Não é o homem não, irmão. É um homem que não sabe falar direito, mas um homem que tem joelhologia, um homem que é formado no Espírito Santo de Deus e que tem o poder. Aí Deus falava para mim, toma aí. Tu ia falar de tu. Olha aí, o homem não tem nada para falar, mas tem unção. Eu batizo, eu curo, eu transformo, eu liberto. Quem faz? Jesus faz, mas através da vida do instrumento dele. Mas na EBO eu continuo essa história. Na EBO eu continuo a história. Samuel disse, eu vou continuar abrindo a porta do templo. Porque nós somos muito injetados quando Deus fala algo conosco, nós achamos que é agora. Na outra segunda-feira eu digo, não, mas tem problema não. Na outra eu preparo. Quando chegar 5 para as 4 que a gente via a porta, eu digo, que não seja Manuel Juvino, era ele. E a gente ia aprendendo, nos alimentando. Sabe quem é, irmã Betânia? Irmã Betânia acho que conhece, a irmã conhece. Glória a Jesus. Aprendendo, Deus ia alimentando nossas vidas, edificando nossa fé. Não tenha pressa. Não perca tempo e não tenha pressa de viver o que Deus tem para você. Porque quando chegar o tempo, eu falei para os obreiros aqui na EBO,
Falei, você pode ter 15 mensagens aí guardadas. Vai chegar o dia de você dizer assim, me dá mais uma mensagem. Porque eu tinha tanta mensagem guardada que tem dia que eu chego aqui desesperado. Espírito Santo, eu vou falar o quê? Aí, Espírito Santo, lembra aquele tempo que você tinha um bocado de mensagem, você não pregava? Eu estava te preparando para esse tempo agora. É por isso que tem hora que você não vai falar o que você estudou, você vai falar o que eu quero. Porque lá atrás eu preparei você para esse momento aqui. Porque tem hora que a gente vai falar, não é essa mensagem não, é outra. E aí, irmão? Nós não podemos nos esconder disso para não nos aperfeiçoarmos em conhecimento. Não, eu vou estudar não, porque quem vai falar é o Espírito Santo de Deus. Vai não, você vai passar vergonha. Porque para falar em nome de Deus, você tem que falar. Aquilo que... O que é que o Espírito Santo de Deus... O que é que Jesus disse? Quando vocês chegarem lá naquela aldeia, eu vou ensinar vocês o que vocês devem falar. Mas para que Deus ensine o que deve falar, antes a gente tem que ter um preparo. Nós não devemos estudar para pregar. Nós não devemos estudar para dar aula. Não devemos estudar porque vamos falar. Não, a gente estuda a palavra de Deus porque a gente precisa estar pronto. Por isso que eu vim desse sistema que não avisava que ia pregar e de vez em quando eu faço aqui. Fulano vai pregar. Principalmente ciclo de oração. Irmã fulana vai dar uma palavra. Esteja pronta, irmã. Esteja pronta, irmão. Que pode ser você. Mas eu não preparei nada. Mas você passou 15 dias em casa. É hora de preparar. Porque nós temos que falar do amor de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando Samuel cresceu nesse ambiente, ali chamou ele e disse: meu filho, não oculte nada, porque eu sei que quem falou com você foi Deus. E Samuel disse: olha, Deus vai fazer uma coisa em Israel. Todos vão precisar ouvir. A Bíblia diz que começou a ser confirmado que Samuel, diante do povo, era um homem de Deus. Porque quem vai confirmar se eu e você somos uma mulher de Deus, não somos nós. Nunca chegue dizendo, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus. Os outros vão ver em você. Deus vai mostrar para os outros quem você é. Porque tem gente que não pode brincar de esconde-esconde. Por quê? Porque ele se acha. Então, acerca de você, Deus vai falar para os outros. Aí a Bíblia diz, e agora eu começo a encerrar, nós estamos encerrando. Eu estou introduzindo Samuel para trazer Saul. Que na morte de Eli, a arca do Senhor é tomada. Quando Samuel assume como profeta, ele recupera a arca do Senhor, porque todo profeta precisa se preocupar com a presença de Deus. Quem dirige diante do povo precisa se preocupar com a presença de Deus. A arca de Deus chega na casa de Abinadab. Quando a arca de Deus chega, irmão, acontece logo algo que não tinha. O quê? Consagração, uma consagração. Deus levanta, suscita alguém. Consagra Eleazar. Porque quando a presença de Deus está, ela levanta pessoas. Homens, mulheres. Só que eu percebo nesse texto que houve uma empolgação muito grande quando a arca chegou, mas não houve continuidade. E nós precisamos ter um cuidado na nossa vida de não nos acostumar com o evangelho. Porque a arca chegou, na hora que chegou, consagrou. Mas depois disso você não vê mais nada, você não vê mais nenhum movimento. Por quê? Porque eles acostumaram, é a arca. E a gente não pode acostumar. Ah, é a igreja, vou para a igreja. Não, isso é acostumar. Isso é acostumar com as coisas. Mas não podemos nos acostumar. Cada culto precisa ser um nível de experiência diferente com Deus. A Bíblia diz que a arca chegou e ficou 20 anos lá. E quem lê a Bíblia sabe que quando a arca saiu daqui, foi para a casa de Obed-edom, passou 3 meses. O que foi que aconteceu em 3 meses na casa de Obed-edom? Era a mesma arca. A diferença não está na presença, a diferença está em nós, que recebemos ou não a presença de Deus. Porque às vezes recebe, mas recebe da forma errada. E se eu falo, Senhor, passou 3 meses na casa de Obed-edom e 20 anos na casa de Abinadab, não fez nada, então significa que o valor que eu dou à tua presença vai definir o que eu vou viver. Aí a Bíblia diz, chega lá, quando a arca chega, o povo vem orar, dirigir lamentações ao Senhor. Aí Samuel, vou falar isso para encerrar, porque eu quero já entrar semana que vem em outro assunto. Samuel, quando vê isso, ele fala assim, se vocês estão se convertendo de todo o vosso coração, por quê? Porque o povo que está aqui é um povo que oscila muito. Uma hora tá, outra hora não tá, outra hora serve a Baalin, outra hora serve a Astarote, outra hora serve a imagens. Aí Samuel está dizendo, se não é mais uma empolgação de vocês,
Se vocês realmente estão se convertendo ao Senhor, a primeira coisa que vocês têm que fazer é tirar. Aí as pessoas não entendem. Ô pastor, e por que Deus é Deus na nossa vida e nós temos que tirar algumas coisas? Porque os costumes pagãos ficam lá no Egito. Nós precisamos, a primeira coisa de uma conversão, de uma real conversão, é tirar o que não agrada a Deus. Não, me converti, mas você é incomodado pelo Espírito Santo. Essa semana eu pulei no meu gabinete. Contei esse testemunho para o irmão. Ele falou, pastor, é porque eu me senti incomodado. Ô, irmão, deixa eu pegar essa palavra que você acabou de falar aqui. Você se sentiu incomodado por algo que você fez de errado. Que coisa maravilhosa. Ele pensou que eu ia falar alguma coisa, porque... Que coisa maravilhosa. Ele falou assim, pastor, por quê? Eu falei, porque a luz do Espírito Santo está acesa na sua vida, mostrando que você errou. O pior é quando você faz e peca e acha que está tudo bem. Samuel está chamando o povo e dizendo, se vocês realmente se converterem, vocês têm que tirar do meio de vocês aquilo que não agrada a Deus. E nós temos que fazer na nossa vida cristã, temos que ter como se fosse um espelho espiritual e dizer, Senhor, o que é que está na minha vida que não está te agradando? O que é que o Senhor tem para fazer na minha vida? Senhor, o que é que tem dentro de mim ainda? Era povo de Deus, estava dirigindo a oração na arca do Senhor, mas estava cheio de deuses estranhos. Você fala, não, mas eu não tenho deuses estranhos. Mas a Bíblia fala o que é semelhante a servir a deuses estranhos. Obstinação, por exemplo, é pior do que o pecado de feitiçaria. A Bíblia fala sobre isso. Então, às vezes, não é que você pegou uma imagem de escultura e colocou lá na sua casa. Não. Às vezes é uma coisa simples, mas que o Espírito Santo vai mostrar para você, vai incomodar você e que você vai tirar. Irmão, ninguém pode tirar nada. Vou contar essa história para encerrarmos. Uma vez cheguei na casa de uma irmã, uma mulher que era muito católica. E quando eu cheguei lá, eu não sei como foi, ela disse que tinha muitas imagens. Quando chegou lá ainda tinha uma. Ela falou, pastor, deixa eu tirar essa imagem aqui. Não, por favor, não tire não, irmão. Não tire. Ela falou, não, pastor, eu tenho que tirar essa imagem daqui. Eu digo, não. Não vai adiantar você tirar da parede se você ainda não tirou do seu coração. Pode deixar a imagem aí. Porque na igreja não pode ser, porque o pastor falou. Se o Espírito Santo de Deus não te convencer do que eu estou falando, eu não posso fazer nada. Uma geração que ouve a Deus vai ser menos repreendida. Por que a nossa geração está sendo tão repreendida por Deus? Porque não ouve a Ele. Por que Deus tem que repetir as mesmas mensagens dos mesmos cultos? Porque ainda não aprendemos. Porque no dia que aprender, é a mesma palavra, pastor. Posso fazer o quê? Queria pregar outra coisa. Mas que bom que Deus nos corrige. E que bom que nós abramos a porta do nosso coração e tenhamos coragem de dizer para Ele. De verdade, eu olho para uma pessoa que ainda não teve uma experiência real com Cristo, que precisa de subterfúgios, de coisas na vida dele. Ele não consegue viver numa época dessa sem ir brincar, sem ir dançar. E de verdade eu olho com compaixão, porque ele ainda não foi preenchido naquilo que nós fomos preenchidos. Para que ele não sinta falta daquilo. Porque nós não somos mundanos, irmão, nós somos do céu. E quando o Espírito Santo de Deus pega a gente por dentro, irmão, conheço pessoas aqui, eu cito direto, pessoas daqui, pessoas que estão sentadas aqui, que tinham uma vida de adultério, de fornicação, de bebidas. Por que eles hoje estão aqui? Eles estão mostrando ao pastor que estão fazendo o que é bom. Não, irmão. É porque eles estão deixando a palavra entrar, eles estão deixando o Espírito Santo de Deus ter liberdade. E quando o Espírito Santo... Eu falei para uma pessoa essa semana, vou repetir o que eu falei para você. Irmão, só mergulha no rio de Deus. Depois que você mergulhar, você se arrepende. Eu dou o direito de você se arrepender. Por que Naamã emperrou e disse, eu pensava que o profeta ia vir até mim, ia rodar 3 vezes. Eu pensava que o profeta ia chegar aqui, ia mandar... Nem ele chegou, mandou o moço dele vir aqui e mandar eu tomar banho no Rio Jordão. Porventura não são Abana e Farpar melhores rios de Damasco?
Por que eu vou tomar banho nesse rio? Porque às vezes aquilo que Deus está falando para a gente parece ser tomar banho no Rio Jordão. Mas não é isso não. Se permita-se viver essa experiência e depois que você viver, você tem um direito de dizer: eu não gostei. Como eu sei que Jesus disse que quem toma dessa água não sente mais sede? Eu sei que você nunca vai se arrepender. Vai se arrepender sim, de não ter feito antes, de não ter vivido antes. Eu conheço pessoas que dizem assim: pastor, por que eu não conhecia esse Deus antes na minha vida? Eu conheço vários testemunhos. Irmão, o Espírito Santo está nos constrangendo por dentro. O amor de Deus nos constrange. Ele te ama. Ele te trouxe aqui nessa manhã porque Ele te ama. Ele tem um propósito na tua vida. Mas sabe o que é o amor de Deus faz? Por que nós precisamos ter esse nível de compromisso e relacionamento com Deus? Porque quando nós temos isso, nós fazemos igual a Isaías. Ele falou: ai de mim, porque eu estou vendo ao Senhor. Ele olha para dentro de si e vê o quanto é incapaz de realizar aquilo que é de Deus na vida dele, porque a glória de Deus está sendo um espelho na vida dele. Irmão, quer fazer o que precisa fazer, deixa a glória de Deus penetrar e entrar na sua vida. Deixa Deus aparecer no teu viver, porque naturalmente, você vai olhar para dentro de você, vai sentir vergonha. Não vai ser preciso você ser confrontado e dizer: isso aí eu concordo, isso eu não concordo com o Evangelho. Isso eu concordo ou não concordo com a Bíblia. Quando essa experiência for vivida na sua vida, o próprio Espírito Santo de Deus vai lhe incomodar. Você não faz porque o pastor disse, você não faz porque fizeram uma lavagem cerebral, como muitos pensam. Você faz porque você sabe: eu não vou machucar o meu amigo. Eu não vou entristecer quem anda comigo. Irmão, eu tenho falado todos os cultos, vou repetir: coisa boa é ser crente. Estava num dia desse, descansando. Eu disse: Jesus, descansando, divertindo, sentado, tomando um café, um cappuccino com chocolate em cima. Eu digo: é esse. Quando veio a conta, quase que eu caía. Glória a Jesus. E ainda mais em dólar, eu digo: sangue de Cristo. Eu falei: Jesus. Aí eu comecei a olhar o ambiente, as pessoas vazias, irmão, que vão atrás de uma sacola, de uma coisa para preencher, e quando chega em casa está com a mesma tristeza. E eu falando, o povo tudo falando em outra língua lá, o povo japonês, uma hora falava inglês, outra hora falava em japonês. E o Espírito Santo, obrigado, no meio do negócio lá: Espírito Santo, obrigado. Fiz assim: Espírito Santo, obrigado. Eu não prestava para ser outra coisa, a não ser crente. Imagina, eu do mundo, nem combina, irmão. Eu não prestava para ser outra coisa, a não ser crente. Eu sou teu. Tu és meu. A maior riqueza que eu tenho na minha vida é o Senhor. E daquilo ali já começou a vir uma experiência com Deus. E daquilo ali já comecei a sentir aquele regozijo, aquele gozo. O café esfriou. Eu digo: mas eu tomo mesmo frio, nem que esteja gelado. Aleluia. Aleluia. Eu declaro que a presença de Deus vai fazer isso na sua vida. Um dia eu recebi uma ligação do meu irmão: pastor, eu estou ligado na tomada no 220. Eu digo: prepara. Ele falou: eu estou com um negócio dentro de mim. Eu digo: não é síndrome do pânico não, viu? É Espírito Santo. É Ele. É Ele que está inquietando você. É Ele que está mudando você. Por mais que eu ache que eu posso dar uma palavra: fulano vai ouvir aquela palavra, vai mudar. Ninguém muda pela palavra de ninguém. É o Espírito Santo. É por Ele. O Espírito Santo quer ser o seu melhor amigo. Enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Irmão, você sabe o que é isso? Você passar no dia de Pentecostes, você olha Pedro no capítulo 3 de Atos. De Atos? É Atos, capítulo 3, que né? Que Pedro levanta o... 3, né? Mas você olha Pedro no capítulo 2. A Bíblia diz que na descida do Espírito Santo, eles falavam em línguas que o Espírito os concedia.
E eu estudei numa escola totalmente adversa, que dizia, não, mas essas línguas é a língua dos homens. Eu digo, não, querida. Mas porque Ellen Goldwhite falou errado, porque eu acredito na Bíblia. Falou, não, essas línguas não é a língua de Deus, não. A Bíblia diz que as pessoas passavam, e quando as pessoas passavam, tinham eles por embriagado. Agora eu fiquei, porque tem duas opções de olhar esse texto. Você olha esse texto e diz, realmente, estava parecendo embriagado. E a segunda coisa, eles estavam tão cheios, que até bêbado estava parecendo. Você já imaginou esse nível de envolvimento com a presença de Deus? Nível de envolvimento de você fazer. Você vai lá fechar um negócio, você vai lá ter um contrato na sua frente. Aí o Espírito Santo, irmão, eu vou encerrar agora. Me ajuda, Espírito Santo. Você vai fechar um contrato lá. O Espírito Santo, seu amigo, que habita com você, que anda com você. Assina não, filho. Oxi. Mas isso aqui é o negócio certo. É a bola da vez. Vai dar certo. Assina não, filho. Vou encerrar agora o pastor David Inquila. Vou até fechar aqui, botar aquilo lá. Me ajuda lá. Pastor David Inquila. Um curso de 10 anos de piloto. 2 anos de piloto. Chegou em uma empresa americana, American Airlines. Recebeu uma proposta de um contrato de 10 anos como piloto internacional. Com um salário, há muitos anos atrás, desejável. E ele falou o seguinte, ele falou, na hora que eu fui assinar, me preparei, fiz 2 anos do meu curso, minha família orgulhosa. Na hora que eu fui assinar o contrato, o Espírito Santo falou no meu ouvido. Foi a primeira vez que eu ouvi uma voz falando comigo e dizendo assim, não assine. Falou, como assim? Aí aquela voz veio de novo e disse assim, eu tenho voos bem mais altos para voar com você. Eu tenho altitudes bem maiores para te levar. Ele falou, pastor, contando um testemunho para pastores, quando eu cheguei nas nações, que eu vi grandes congressos de avivamento, pessoas cheias e renovadas pelo Espírito Santo, ele falou, aquele voo que eu ia fazer era raso. Se renda a Ele. Seja mais apaixonado por Ele. Porque quando nós colocamos um perfume bom, quando nós chegamos, a primeira coisa que a pessoa diz é o quê? Como você está cheiroso. Sabe o que Deus quer fazer na nossa vida? Que as pessoas sintam o cheiro dele em nós. E eu tenho orado assim, Senhor, por onde eu passar, em qualquer ambiente que eu entrar, eu quero exalar o teu bom perfume. O Espírito Santo de Deus é real. Feche os olhos, nós vamos orar agora e encerrar o culto. Espírito Santo de Deus, o Senhor que age, o Senhor que trabalha, o Senhor que opera. Obrigado por tudo que o Senhor já fez nas nossas vidas. Obrigado por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Continua abençoando a tua igreja. Que possamos abrir a porta do nosso coração, escancarar a porta do nosso coração para que o Senhor possa agir e se revelar a nós. Continua abençoando a tua igreja, o teu povo, livrando, guardando de todo o mal. Esconde-nos debaixo das tuas asas. Esconde-nos em ti. Nós precisamos do teu amor. Nós precisamos da tua graça. Que nós possamos ser constrangidos a cada momento na nossa vida pela presença que carregamos do Senhor em nós. Fala conosco, Espírito Santo, nos ajuda. Tem misericórdia das nossas vidas.
Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, toda a igreja diz, fique de pé.